E nós temos um tema para esse mês que é resgatando o princípio e restaurando valores. Resgatando o princípio e restaurando valores. Sabe, queridos, o quanto nós precisamos fazer isso? O quanto nós precisamos olhar para dentro da nossa casa, olhar para a nossa vida e procurar aquilo que um dia perdemos. Aquilo que muitas vezes começa em nossa casa, em nossa família, aquilo que queremos muitas vezes lá fora. Entenda que o reflexo da sociedade está na tua casa. Aliás, o reflexo da sua família está lá fora. Se você tem uma família com base no Senhor Jesus Cristo, se você se preocupa com a essência do Evangelho, em levar a palavra de Deus, queridos, dentro da tua casa, o primeiro local ou o seu primeiro campo missionário está sendo fortalecido. Não adianta eu querer que a sociedade esteja desfrutando de tantos valores, princípios, que por vezes nós não conseguimos resgatar em nossa casa. Então, o primeiro local onde nós precisamos restaurar, resgatar os valores, os princípios, é justamente em nossa casa. Existe um princípio ou algo que a gente deixou de fazer, né, que talvez algumas famílias ainda continuem, que é os cultos domésticos, né? Pararmos em nossa casa, lermos a Bíblia juntos, naquele momento já temos os PGs, bênção de Deus, glória a Deus, mas também parar aquele tempo e compartilhar com nossos filhos, nossa esposa, que isso também, queridos, é de grande valia. Poder discipulá-los, poder falar do amor do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque, infelizmente, nós temos uma cultura de só agirmos quando a situação está, um caos. Nós não temos, por vezes, o conceito e o pensamento de que nós precisamos ter manutenções preventivas em nossa casa. O cuidado preventivo. Não precisamos, queridos, esperar a situação vir para que nós possamos atuar no corretivo, porque o corretivo é mais desgastante, é mais complexo. Nós esperamos as situações virem acontecer para que nós possamos atuar. Mas nós não podemos, nós não devemos ser assim. Nós podemos ser mais ativos em nosso lar. Nós podemos ser e ter uma voz, querido, da parte do Senhor em nosso lar. Porque se formos esperar que outros possam fazer, educar os nossos filhos no caminho do Senhor, nós sempre iremos terceirizar. Hoje, a educação dos nossos filhos, por vezes, é terceirizada, e muitos pensam isso, que a educação quem vai dar é a escola. Em alguns momentos a gente acha que quem vai instruir os nossos filhos é o tio e a tia do GV. E o nosso papel enquanto pais, enquanto pessoas que precisam ser esse referencial, nós perdemos. E precisamos resgatar sobre isso. Precisamos entender qual é o meu papel na minha casa. Qual o meu objetivo? Enquanto sacerdote, enquanto esposa, enquanto filho, enquanto avós, todos nós temos um papel. Todos nós precisamos exercer este papel. E Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para sermos referenciais, querido, nessa sociedade. E tudo começa em nossa casa. Tudo começa em nossa casa. Este texto ao qual nós compartilhamos com os irmãos é um texto conhecido, acredito, de muitos irmãos. Aqui nessa época, Davi estava morando em Ziclag, tendo fugido já diversas vezes do rei Saul.
Agora ele estava aliado aos filisteus, né? Os filisteus estavam preparando para lutar contra o rei Saul, e Davi deseja se juntar aos filisteus, embora os homens tivessem uma certa dúvida de que Davi estava realmente disposto a lutar contra o rei Saul. Os filisteus não confiavam totalmente em Saul, mas mesmo assim, o rei lá, Ziclag, ele convocou o Saul para lutar. Só que nesse período em que Saul ele sai, a cidade de Ziclag ela é saqueada. Ela foi totalmente destruída, conforme o que nós temos aqui descrito nos primeiros versos, do 1 ao 3. A cidade foi atacada, incendiada pelos amalequitas. Existem, no original, quando vai dizer que ainda estava o fogo, era como se o fogo ainda fosse recente, a fumaça ainda estava recente. Então imaginem os homens chegarem lá de uma guerra, já de um período conturbado, e chegarem em suas casas e encontrar sua cidade totalmente destruída, suas casas destruídas, e não ali encontrar mais as suas famílias. Que desespero não para aqueles homens. E naquele momento, os homens, é interessante que o texto, ele vai dizer que os homens, no verso 4, lamentaram e choraram em alta voz até não aguentar mais. Imaginem a dor daqueles homens, né? Aqueles homens acostumados a um período de guerra, de conflito, de batalha, a partir do momento em que a sua família é sequestrada, a partir do momento em que sua família é levada, a sua casa, todo o que eles haviam deixado se foi, aqueles homens começam a chorar. Aqueles homens começam, então, interessante que o texto ele é enfático, eles começam a chorar até não aguentar mais, até uma exaustão. E no meio de todo aquele conflito, alguns homens começam a culpar Davi de toda aquela situação, e começam a questionar a possibilidade de matá-lo. Então Davi ele vai e pede ao sacerdote a sua indumentária para que ele pudesse orar, né, o colete sacerdotal, ao sacerdote Abiatar. E no momento em que ele, de sua crise, de sua dor, ele vai orar ao Senhor. E pergunta ao Senhor: devo perseguir o bando de saqueador? Conseguirei apanhá-los? E Deus ele responde a oração de Davi. Deus ele vai e responde a oração de Davi. É tão interessante, queridos, quando nós paramos para refletir sobre essa primeira parte, nós nos encontramos em situações por vezes como esta. Nós encontramos em situações onde nós não encontramos uma solução vinda, sabe, de nós. Nós não conseguimos saber o que fazer. Cada um de nós temos os nossos desafios, cada um de nós temos os nossos conflitos familiares. Sabemos que as famílias hoje enfrentam cada vez mais um ataque ferrenho do inimigo. As famílias têm enfrentado questionamentos sobre valores e princípios. E quem é pai sabe o desafio que é explicar aos filhos todo esse conceito que o mundo tem inserido e incutido na cabeça deles. Valores que por muitas vezes nós até nos acostumamos, mas que a gente entende que não é segundo aquilo que Deus planejou. Nós acabamos de cantar que para que a família ela possa ser fortalecida, ela precisa estar em quê? Em concordância. Em concordância com o mundo? Não.
em concordância com aquilo que Deus tem para cada um de nós. E tudo isso encontramos na Escritura. Não existe outro meio, não existe outra forma de encontrarmos uma solução, queridos, se não for através da Escritura. Se não for através da palavra de Deus, uma orientação vinda de Deus. Se formos buscar, sabe, conhecimentos nesses gurus que nós temos hoje, só que, infelizmente, nós queremos respostas rápidas, sabe? Se estou passando por um problema, eu vou aqui, procuro, na internet. Se eu estou com uma dor, hoje até as pessoas, ao invés de ir para o médico, gente, vão lá na internet e procura, estou com uma dor aqui, aqui, aqui. Aí a página responde e diz que você tem que tomar. Porque as pessoas não querem ir ao médico mais. Você entende isso? E da mesma forma, a gente trata assim a nossa família. A gente passa por um problema, a gente recorre a Deus. Deus, eu preciso que seja feito isso, isso e isso. Mas nós não temos tido um cuidado verdadeiro. Não que nós não devamos recorrer ao Senhor dia após dia a respeito da nossa família, nós precisamos. Mas o que nós precisamos fazer, queridos, é que a nossa família, ela seja pautada nas Escrituras da Palavra de Deus, naquilo que Deus nos direciona. E isso não é fácil, porque é uma luta diária, é uma luta contínua. E assim como aquelas famílias, e a família de Davi, ela foi atacada, saqueada, levada. Por vezes assim somos nós. E entenda que Davi estava lutando uma guerra que não era dele. Quando a gente começa a fazer coisas que não é para nós fazermos e deixar a nossa família de lado, queridos, alguém ou algo vai entrar e vai acontecer. Se eu não me preocupo com os meus filhos, em educá-lo, em sentá-lo, vai vir uma pessoa de fora instruir, porque eu não fiz o meu papel. Os conceitos, os valores totalmente distorcidos, por quê? Porque eu não fiz o meu papel de pai e de mãe. Por quê? Porque é mais fácil hoje chegar e dar um eletrônico aos nossos filhos e está tudo bom, tudo tranquilo. Mas não é bem assim. Independente da faixa etária do seu filho, lembre, você ainda é pai e mãe, e vocês precisam educar os seus filhos constantemente. Porque se assim não fizermos, querido, o inimigo vem, destrói e leva. Então Davi, ele vai ao encontro. Ele vai ao encontro dos amalequitas. Assim como Deus havia o dito, você vai conseguir pegá-lo. Mas entenda aqui, isso só foi possível porque Davi confiou em Deus. Se nós formos parar para observar, queridos, que Davi, ele sempre procurava se fortalecer no Senhor Jesus Cristo. Em tempos de problemas, Davi recorria ao Senhor. Em tempos de dificuldades, Davi recorria ao Senhor. Encontramos isso no Salmo 59, nos versos 1 e 4. Quando ele foi perseguido por Saul, ele escreveu o Salmo 59. Quando preso em Gate, ele escreveu o Salmo 56. Fugindo de Absalão, ele escreveu o Salmo 3. Escondido nos exércitos de Judá, ele escreveu o Salmo 63. Davi, ele sabia em quem ele podia confiar, e ele confiava no Deus vivo. A nossa família, ela precisa estar, queridos, sabe, não é baseado naquilo que eu tenho, que eu posso dar, que eu posso fazer. A minha e a sua família deve estar aos pés da cruz.
Porque quando entendemos isso, quando dizemos Senhor, as minhas forças, elas são limitadas. O meu conhecimento, pequeno, mas eu sei que tu pode confiar. Aliás, eu sei que eu posso confiar em ti. Eu sei que eu posso entregar. Agora, queridos, a gente precisa entender também que, talvez para alguns, isso foi, sabe, para aquele povo que estava já com perspectiva de não mais encontrar sua família. Baseado na instrução do Senhor, eles encontraram. Sabe? Talvez algo muito complicado, e ainda se você for parar para observar, saíram 600 homens, no meio do caminho ficou 200, e só foram 400 para uma batalha. Porém, quem estava com ele foi o Deus vivo. Sabe? Não importa o problema, sabe, queridos, que talvez para você pareça ser impossível. A conversão do seu cônjuge, a conversão do teu filho, do teu pai. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós entregamos tudo aquilo que, sabe, para a gente é difícil de ser resolvido, Deus vai e resolve. O que é que hoje tem tirado a tua paz? O que é que hoje, sabe, quando você chega em casa, te tira a paz, te faz chorar, sabe, que te faz olhar que não existe uma solução? Deixa eu dizer para você, não é um jargão, mas o Senhor tem um controle de todas as coisas. O que você precisa fazer, o que eu preciso fazer, é descansar e confiar no Senhor Jesus. E a gente só consegue fazer isso, queridos, quando nós confiamos no Senhor Jesus Cristo. Salmo 56, aprendemos que Davi colocaria sua confiança em Deus para ajudá-lo. No Salmo 59, aprendemos que Davi estava determinado a continuar louvando ao Senhor e pedindo a sua ajuda constantemente. Aquilo que parecia, sabe, querido, difícil para ser realizado. Porque entenda, quando os povos conquistavam, eles chegavam e destruíam tudo, matavam tudo. Sem dó e sem piedade. Mas baseado na confiança, não de Davi, mas em Deus, ele foi e conseguiu. Sabe, queridos? Isso me faz pensar, querido, que nós precisamos, primeiro, resgatar aquela intimidade que tínhamos com o Senhor Jesus, sabe? Voltar ao princípio. Oséias, quando a letra ao qual ele compôs, ele fala logo no início isso. Somos, filhos do primeiro casal. Não vou lembrar toda a letra, tá, Oséias? Mas ele fala lá que ele fala que nós somos filhos de Adão e Eva. Sabe, quando eu penso sobre tudo que Deus fez, tudo que Deus conduziu, e observo tudo que nós desfazemos, e começamos a moldar do nosso jeito, entenda que tudo aquilo que nós tentamos fazer do nosso jeito vai dar errado. Deus nos dá um direcionamento sobre a família, sobre o que é ser pai, mãe, marido, esposa. Deus dá o direcionamento. O problema é quando nós queremos fazer do nosso jeito, nossa vontade. Erramos. Existe um direcionamento, existe um caminho. Você quer aprender a ser pai? Está aqui na Bíblia. Quer aprender a ser mãe? Está aqui. Filho? Está aqui. O marido, esposa? Está aqui. Todo o direcionamento, toda a instrução. O problema é quando nós anulamos e só abrimos a palavra quando chegamos aqui. E precisamos, queridos, voltar a olhar
analisar onde foi que nós, erramos ou estamos errando, para fazermos diferente, para agirmos diferente daquilo que Deus nos instrui. Restaurar, queridos, restaurar os valores que está contido na palavra de Deus, entendendo que tudo vem dele, tudo é para ele. E como é que a gente consegue restaurar se não for investido tempo na palavra do Senhor, em oração? Quantos minutos hoje você orou ao Senhor? Quanto tempo você passou na presença do Senhor? Já pararam para refletir sobre isso? Quanto tempo ao dia eu passo na presença do Senhor? Às vezes o dia é tão agitado, um dia é tão corrido, que eu mal tenho tempo de parar, me ajoelhar e orar. Já começa com tanta atividade, com tanta correria. Sabe, queridos, Davi, ele entendia que a força não era dele, mas do Senhor, para que ele pudesse resgatar a sua família. A força não viria dele, a força viria do Senhor. Era o Senhor que daria toda a instrução. Tanto é que ele foi perguntar ao Senhor, a Deus. Quantas vezes em decisões que nós precisamos tomar dentro da nossa casa, ao invés de perguntarmos ao Senhor, agimos de forma racional e emocional. Os extremos. Ou agimos muito racionalmente, ou muito, a emoção na flor da pele. Quanto mais estivermos perto do Senhor, meu amado irmão, mais conseguiremos ouvir a sua voz. Quanto mais distantes do Senhor, menos ouviremos a sua voz. Se você deseja, que a sua família ela possa ser restaurada, que a sua família ela possa ser, ter momentos na presença do Senhor. Você pode andar da forma que você está. Mas se você deseja que a sua família viva na presença do Senhor, a gente precisa virar algumas chaves na nossa vida. É diferente ter momentos e viver na presença. Ter momentos são pontuais. Pontuais. Agora viver na presença, queridos, requer renúncia. Requer entender aquilo que Deus quer para a nossa vida. Nos entregarmos a Ele e seguir. Quando a gente entende aquilo que Deus quer para a nossa vida, querido, embora a situação possa estar devastada, talvez alguns de vocês estejam passando por isso, não sei, mas você pode se encontrar em situação devastada em seu lar. Existe alguém que pode trazer paz. Existe alguém que pode restaurar. Existe alguém que pode resgatar. É Deus. Não é o seu jeito. Não é da sua vontade. Primeiro observe não o outro, mas observe a sua vida perante Deus. A sua vida perante Deus. É tão interessante que nos versos 18 ao 20, nós vemos tudo conforme o que Deus tinha direcionado a ele. Ele conseguiu trazer todas as esposas, os filhos, filhas, os despojos, os animais que foram saqueados. Sabe, querido?
Talvez em alguns momentos nós pensamos que não existe mais jeito para a nossa casa, para o seu relacionamento, para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa. Mas existe jeito sim, queridos. O Senhor Deus. Aquilo que para a gente observa e pensa até em desistir. Talvez eles pudessem fazer isso, queridos. Talvez naquele momento do choro, foi tão difícil, foi tão complicado, que ele pudesse dizer, ó, agora já foi. Já devem estar distante. Eu não tenho mais esperança. Mas eles param, Davi recobra o ânimo e vai orar ao Senhor. Recobrar o ânimo, querido. Sabe? É ter esperança no Deus vivo. E o quanto nós precisamos fazer isso todos os dias da nossa vida. Mas principalmente em nosso lar, em nossa casa. Entender que nós, não o outro, eu, preciso de ajuste. Eu. Existe uma música, né? A começar em mim, quebra coração. A música já aí, né? Não é do meu tempo não, é do tempo de Osés e tal. Mas existem momentos na nossa vida que é eu que preciso mudar. Sou eu que preciso mudar. Eu não devo esperar que o outro mude, sou eu. Sou eu que preciso, enquanto filho, trazer a presença do Senhor. Sou eu que preciso orar pelos meus pais. Sou eu, enquanto marido, preciso mudar. Você, enquanto esposa, precisa mudar, não espera do seu cônjuge. Você entende? Porque é muito mais fácil nós olharmos para o outro e apontarmos o erro. Mas isso começa, sabe, de forma individual. É você. Quando você recobra o ânimo, quando você acha que não tem mais solução, quando você ora, busca no Senhor, aí sim, queridos, estamos procurando na fonte correta. Na pessoa correta. É Ele. Tudo, sabe, queridos, vem de Deus. O ato de estarmos aqui respirando é graça e misericórdia dEle. De podermos acordar hoje, foi graça e misericórdia do Senhor. De estarmos aqui, graça e misericórdia do Senhor. Ainda sabe, queridos, que nós encontramos tantas dificuldades em nossa família ou algo do gênero. Agradeça e louve ao Senhor pela família que você tem. Traga palavras de bênção e não de maldição. Traga bênção sobre a vida do teu filho, do teu cônjuge, dos teus pais. Não baseado naquilo que você pode ver, mas baseado no Deus ao qual servimos. Ele tem o controle de tudo, meus amados irmãos. Então que nós, assim como Davi, em momentos de grande dificuldade, onde parecia que tudo estava perdido, ele, sabe, recuperou a sua confiança, seu ânimo, orou ao Senhor e foi em busca da sua família. Não desista, querido, da sua família. Não desista. Persevere. Ore. Ainda que pareça ser difícil. Mas creia no Deus ao qual você serve. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas. Não é você que tem o controle. É o Deus ao qual servimos. Ele tem todo o controle. Busque nele toda a orientação necessária ao qual você deseja. Amém?